Então, muito obrigada por estar aqui até agora, vocês. Eu tenho essa responsabilidade de terminar esse dia maravilhoso. Vocês já falaram todas as ideias que eu tinha antes, eu não sei mais o que falar. E fiquei aqui por último, né, para encerrar esse negócio. A primeira coisa que eu tenho que fazer é mudar minha foto, que é bem antiga, né? Eu já não sou mais aquela pessoa. Bom, aqui tem uma foto só, que é da Caatinga, que, para mim, foi um dos lugares mais surpreendentes que eu já fui na vida. Então, eu sou jornalista, eu conto histórias dos outros, né? E cenas e coisas que eu vejo. Eu fiquei muito emocionada com vários relatos aqui. Vários. Foram muito comoventes, muito fortes, e adorei a história do André, começando dizendo que era preciso falar de comunicação em biodiversidade, que é um grande desafio mesmo. Eu fico feliz com esse movimento de ter que comunicar a biodiversidade, porque é o primeiro movimento para que se fale muito disso. Você já tem histórias espetaculares e que interessariam para muitas pessoas, né? Várias dessas histórias que a gente ouviu aqui, as cenas que vocês contam, são coisas que interessam para as pessoas. Nós temos alguns amigos aqui de embaixadas. Se a gente perguntar para eles o que interessa ao Brasil, o que eles levam do Brasil, é isso aqui, né? Então, nós temos essa oportunidade e esse desafio. Eu queria contar para vocês que eu tive a oportunidade de conhecer várias unidades de conservação brasileiras e fora, e também algumas terras indígenas. E uma das primeiras coisas que eu entendo de comunicação, como vários colegas meus aqui, é preciso comunicar, primeiro, sem preconceito. Quer dizer, qualquer forma de comunicação vale a pena. Vocês têm ouro aqui. Vocês têm 1 milhão de histórias para contar, para 1 milhão de pessoas. E, assim, essa iniciativa de vocês, do Proteja, de monitorar, da gente saber o que a gente tem, já é maravilhosa. A segunda iniciativa é fazer com que a sociedade se aproprie disso. Quer dizer, quando o solo degrada, quando os madeireiros levam embora as madeiras das florestas, quando os manguezais morrem, é a sociedade brasileira que perde. Isso precisa ficar claro. Quer dizer, somos nós, todos, né? Então, eu acho que aprender com a natureza, né, é uma surpresa constante, um desdobramento, emociona. Você nunca sai de uma unidade de conservação, de uma área protegida, do mesmo jeito que você entrou. Nunca. É sempre uma árvore nova, é sempre um medel que talvez você encontre pelo caminho, é uma sorte de ver uma das onças do Roberto, que, por sinal, tem uma das... lá no Onça Safari, eu vi uma das frases numa camiseta, que é a melhor frase de comunicação que eu já vi. No Pantanal tem muita onça, como ele contou, e você fica ali tentando ver as onças, né? Todo mundo virando a cabeça, quietinho, nos jipes, tentando ver as onças. E a camiseta é: eu fui ao Pantanal e fui visto por uma onça, porque isso é maravilhoso. Eu queria contar para vocês... assim, a minha sensação é que, muitas vezes, para as pessoas urbanas do Sul e do Sudeste, a floresta, a Amazônia, a Mata Atlântica, a Caatinga, mas a Amazônia, principalmente, ela é muito distante. Nós somos mais próximos de Paris, de Berlim, de Roma, do que da Amazônia. Então, é um aprendizado. Essa comunicação, eu vejo aqui umas carinhas, tem grandes comunicadores aqui nessa sala, que é a Cristina Amorim, o Cláudio Ângelo, o Alexandre, que acho que já foi, várias pessoas aqui. E nós temos, eu acho, a oportunidade de inventar uma narrativa que é nossa. Isso aqui é um tesouro nosso. Então, quais são os desafios? Eu acho, comunicar de uma maneira simples, que atinja as pessoas. Vejam,
eu trabalho no valor econômico, trabalho com colegas que são muito experimentados em política, em economia, em finanças, eles entendem muito mesmo daquilo. Se eu chego numa reunião de pauta e falo, olha, eu fui numa Resex, atravessei uma Flona, esbarrei numa APA, eles olham para mim achando que eu estou falando ou de Resex, parece nome de remédio, né? Se eu uso a expressão unidade de conservação, eu tenho a sensação que eles me olham como se fosse um cubo de gelo, né? Então, biodiversidade é uma descoberta, é uma aventura. Vocês sabem disso melhor do que a gente, né? Uma vez, por exemplo, eu fui... São tantas histórias, eu não sei nem qual escolher. Uma vez, eu fui para a reserva extrativista lá do Chico Mendes e entrei ali com os seringueiros, né? E fui parar numa vila minúscula. Tinha uma escola, um campo de futebol e um galpãozinho, a Vila Guarani. Eu tinha que dormir, eles tinham reservado para mim, tinha lá uma dúzia de crianças que ficam lá a semana inteira para estudar com a professora, e à noite, tudo filho de seringueiro. E à noite, umas crianças desse tamanho, e à noite, na sexta-feira, no final da tarde, eles iam embora para casa. E eu falava, mas como assim vocês vão embora para casa? Né? Seringueiro, quem conhece, mora muito isolado um do outro, cada um com justamente sua rota ali de borracha, então é um povo bastante isolado. Eles pegavam e iam. No meio da Amazônia, uns toquinhos de gente desse tamanho. Virou uma matéria de educação, né? Porque era uma dúzia de crianças que passavam a semana inteira nessa escola e depois voltavam para casa no meio da Amazônia, simplesmente isso, à noite. E quando eles viraram para mim, eles tinham guardado um canto para eu dormir dentro da escola e tinha uma aranha, uma caranguejeira desse tamanho. Eu falei, gente, não vou conseguir, eu tenho medo. E eles riam muito, devem estar rindo até hoje. Olha, eu estou convencida que para preservar é preciso que, como alguém já falou aqui, que os parques sejam abertos. E a Raquel, que já foi, disse, por exemplo, que é preciso ter cuidado. E é verdade. O professor Ricardo Abramovay, por exemplo, sempre que fala da economia da Amazônia e da economia da Mata Atlântica, ele usa esse termo, a economia do cuidado. É delicado. De alguma maneira, a gente precisa desenvolver aquilo, desenvolver entre aspas. Biodiversidade, vocês sabem melhor do que eu, é uma oportunidade que a gente tem de reduzir as desigualdades sociais do país. Vocês sabem disso, né? Como fazer uma outra história. E como comunicar, de novo, eu volto a isso. Veja, eu trabalhei muitos anos atrás na Folha. Era uma época que a Folha de São Paulo tinha 1 milhão de exemplares, vendia Atlas, né? E o jornal percebeu que atingia muitas pessoas. E as pessoas não entendiam o que a gente escrevia. Então, começou um projeto chamado Projeto Didatismo. Tudo a gente tinha que explicar entre parênteses. Era a época da Eco 92, e toda vez que eu escrevia biodiversidade, o que é biodiversidade? Aí eu falava, é diversidade biológica, que é óbvio, né? E eu tinha que pôr entre parênteses, então tá bom. Para vocês verem, era isso, na Folha de São Paulo, 1992. Né? Então, vocês têm toda a razão quando vocês dizem que as pessoas não conhecem e não sabem, porque é outra realidade. Mas isso não quer dizer que elas não queiram conhecer. O que vocês mostraram aqui é fascinante para muitos e muitos públicos diferentes. Né? Então, por exemplo, eu já rodei, já viajei em muitos lugares. Eu adoro essa imagem, porque essa imagem também, de novo, na Caatinga, que é o bioma brasileiro, né? Genuinamente brasileiro. Eu tive no Boqueirão da Onça, que muitos de vocês lutaram para criar. É um lugar esplêndido, é uma joia no meio de vales. Tem esse tipo de paisagem aqui. Está muito além dessas imagens apenas de aridez que a gente imagina de Caatinga. Né? Bom, que mais? Eu queria falar também que, por exemplo, de novo, voltando a essa época da Folha, do didatismo, toda vez que a gente falava de perda,
de cerrado, perda de Amazônia, perda de Mata Atlântica, desses milhares de hectares, né? Eu adorei, acho que foi o Carlos que falou uma hora que isso significava 20 vezes a ida a Belém, né? Então, a gente tinha que achar uma métrica, a gente tem que achar, porque as pessoas não entendem o que é. Eu não sei o que é 40 mil hectares. Para mim, é uma abstração, eu sei que é muito, né? Ou quilômetros, sei lá, não sei. A unidade métrica que a gente usava naquele momento, alguém pensou, acho que não foi a gente que criou, mas era usar campos de futebol como medida. Até hoje, isso faz mais de 20 anos, a gente sempre compara com campos de futebol. Isso virou um clichê, não emociona mais ninguém. É muito pouco transgressor, como disse a Nurit, que surpreendeu todo mundo aqui com a fala dela, né? Mas é o que a gente tem, nós não inventamos nada melhor até agora. Outro dia, eu fui tentar treinar essa fala ali com as meninas, e eu fui contar que eu fui 2 vezes tive esse privilégio de ir 2 vezes ao território indígena do Xingu. E é uma coisa impressionante, porque é uma ilha de verde mesmo, em volta por campos de soja por todos os lados, né? Parece cortado a faca, é uma coisa impressionante. Você sobrevoa. E, na volta, eu voltei com um aviãozinho daqueles, e o piloto virou e disse, olha, a gente tem que ir logo, porque está ficando quente, é perto da hora do meio-dia, e depois que a gente sai da área do parque, como tem ondas de calor muito fortes, que vêm de baixo, porque tem pouco verde, o avião tem muita turbulência. Eu fiquei azul, morro de medo de avião e de turbulência, né? E, por sorte, não tremeu. Mas era um calorão, assim, você realmente sentia. Impressionante. Olha que imagem poderosa você contar que a perda de Cerrado ou de Amazônia faz com que os aviões tremam, né? Graças a Deus, o meu não tremeu. Do lado tinha uma professora de Sorocaba, uma mulher muito engraçada. A gente aterrissou, eu falei, ufa, ainda bem. E ela me disse, eu já caí 3 vezes. E eu olhei, eu falei, meu Deus do céu. Ela falou, não ia te contar antes isso. Maravilhoso, né? Bom, eu estou chegando aqui no finalzinho. Eu queria, é emocionante ter visto como vocês começaram, né, com a imagem do Dr. Paulo, né, Nogueira Neto, mas foi o Cláudio Ângelo outro dia, eu estava escrevendo uma matéria sobre, uma coluna sobre esse projeto que vários de vocês participam, que é como desenvolver a Amazônia, de novo, entre aspas, que sofre tanta pressão, né, que foi aqui relatado, muita pressão, sem que aquilo corra o risco de virar um grande estacionamento, né? Então, existe, por exemplo, um dos projetos, vocês sabem, muitos de vocês trabalham com isso, é de tentar transformar, de ter polos tecnológicos ali, né? Com os produtos da floresta. Isso é uma ideia, o Cláudio me lembrou, da geógrafa, né, da Berta Becker, né, que também, junto com o professor Paulo, é um marco, né, na vida da gente, que depois foi evoluindo. E hoje é tão espetacular o projeto que existe, que eu espero que decole, fala, por exemplo, em chocolate com caroço de cupuaçu, feito com impressoras 3D. E como leva embora esse chocolate? Com drones. Parece uma coisa dos Jetsons, mas pode não ser, né? Não é verdade? Pode não ser. E eu acho isso fascinante. Biodiversidade é saltar no desconhecido, é uma aventura, né? E, bom, eu queria terminar falando o seguinte, falando de mar, né? É uma outra paixão, a gente fala de mar, e queria contar uma história para vocês, que é o seguinte, uma vez eu fui cobrir um evento com cientistas dentro de um hotel, e eram cientistas muito preocupados com poluição dos oceanos, faz alguns anos, não muitos. E aí eles estavam assustados, não só com plásticos grandes, os esgotos, os fertilizantes, os pesticidas, tudo isso que a gente faz na terra e vai para o mar,
Mas eles estavam assustadíssimos com os nanoplásticos. Eu nunca tinha ouvido falar daquilo. Eles me explicaram que é lá de creme para esfoliar, de não sei o quê, blá, blá, blá. E eles estavam surtados, os cientistas, porque todo o evento era num hotel e o shampoo do hotel tinha os tais dos nanoplásticos, né? Bom, aí eu voltei com essa história, era uma história maravilhosa, tinha um monte de outras coisas, e eu voltei para o jornal e falei, bom, e agora, como a gente ilustra nanoplásticos, né? Como é que o que é isso, né? Como que a gente comunica isso, né? Que é um problemão. Vai para a cadeia dos peixes, volta para a gente, vocês sabem, né? Pois essa história dos oceanos emocionou alguém lá na fotografia do Valor e que vieram com essa foto aqui, desse golfinho com essa sacola plástica aqui. Eu falei, não é exatamente nanoplástico, mas não importa, é plástico, né? E fala, né? É interessante. Está valendo. Aí, o editor que fechou a matéria ficou tão horrorizado com o que se contava ali de poluição nos oceanos, falou, meu Deus do céu, eles estão virando os lixões. Olha, eu não sei se foi o golfinho, eu não sei se foi esse título, eu não sei se os brasileiros moram tudo, né? A gente mora na costa, uma grande parte da população brasileira mora na costa, a gente gosta de mar. Não sei se foi o conjunto da obra. Essa foi a matéria mais lida no jornal. Naquele dia era dia de Copom, que é uma coisa que para o público do Valor é fundamental, e nos vários dias seguintes. Eu queria encerrar isso dizendo, olha, é uma mensagem simples aqui, que saiu meio sem querer, mas que deu muito certo. Então, eu queria agradecer essa oportunidade de ter falado com vocês, muito obrigada, e dizer que eu saio daqui mais inspirada do que eu entrei, e agradecendo vocês todos. Obrigada.